Fala galera, professor Aquiles do canal História Toda Hora. Estou aqui para mais uma aulinha sobre renascimento cultural. Esse é um tema que é cobrado no 7º ano do ensino fundamental e também lá no ensino médio. Cai muito em vestibular, beleza? Você tem que se ligar o seguinte, esse tema ele está inserido em um momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna. É um período de transição. O renascimento cultural ele ocorreu na Itália, em cidades lá na Europa, né, na Itália, nas cidades italianas primeiramente, depois eu vou falar por que lá é o berço, né, e se espalhou por toda a Europa. Tá? Foi um movimento de renovação, né, no que as pessoas pensavam sobre cultura, sobre arte, né, pintura em geral, escultura e até mesmo uma forma diferente de ver o mundo. Agora eu não vou olhar o mundo apenas com aquele olhar religioso, da fé. Okay? Agora o homem vai meio que se livrar das amarras, né, religiosas que o impedem de pensar. Assim diziam os renascentistas. Então foi um movimento de cunho cultural, tá, que teve mudança em tudo isso que eu já falei, arte, cultura, pintura, várias técnicas novas vão surgir, né? Realmente a gente vai ter um momento de grande efervescência cultural, um grande desenvolvimento, renovação. E também na ciência, tá? O renascimento cultural é também científico, tá? Galileu Galilei, né? A gente tem aí John Kepler, né, com as suas leis. Tudo isso, o geocentrismo começa a sair de lado, o heliocentrismo chega, né? A Terra não é mais o centro do universo, agora vai vir uma outra teoria que é o heliocentrismo, né? O Sol é um astro maior onde a Terra, né, está ao seu redor, assim como outros planetas. Tudo isso graças ao desenvolvimento da ciência, do telescópio, ok? Então é a época da experimentação científica, é um momento de grande avanço na cultura e na ciência também. Mas por que esse nome, professor? Renascimento cultural, né? De onde vem esse nome? Vem do seguinte, galera, você tem que se ligar, fica bem fácil de você entender esse assunto. Renascimento é porque eles queriam resgatar a cultura dos antigos. Que antigos, professor? Dos antigos gregos e romanos. Então, essa é uma característica do Renascimento, o resgate, a valorização da cultura greco-romana, da Idade Antiga, dos grandes impérios, ok? Das grandes civilizações. Resgatar a filosofia e vários outros conceitos, a arte, né? Então, o renascimento cultural ele tem essa preocupação. Ele diz o seguinte, né? O pensamento do homem renascentista, né, moderno, ele é um pouco preconceituoso em relação ao homem da idade anterior à que ele viveu, da Idade Média. Ele dizia que a Idade Média era a idade das trevas, que nada tinha acontecido de bom, bibliotecas tinham colocado fogo nela, né, com a invasão dos bárbaros, a economia se ruralizou, né, o comércio só depois começou a se desenvolver mais. Então eles diziam que nesse período não havia assim, uma grande cultura, houve na verdade uma destruição, um atraso. Hoje essa ideia é um pouco combatida, é falsa, não é bem assim. Né? Várias coisas boas ocorreram no período anterior à modernidade. Né? Então é muito fácil o cara olhar para trás e falar, os caras não produziram nada de bom, agora a gente vai produzir o que é bom, o que é legal, o que é bonito. Não, é um momento valoroso como qualquer outro da história. Né? Coisas positivas e negativas ocorreram. Por exemplo, as primeiras universidades surgiram, né, a partir do século XI, Bolonha, na Espanha. Então a gente tem um crescimento intelectual também, apesar de saber que a igreja tinha esse monopólio intelectual, não é verdade? Com os monges copistas, só elas produziam isso. Uma outra coisa que você tem que levar em consideração e sempre cai em prova, né, e pode cair, é o seguinte: qual que é a contribuição da imprensa, né, para o renascimento cultural e futuramente até para as reformas religiosas, que é um tema do próximo vídeo que eu vou tratar, né, reforma protestante e a contra-reforma católica. A imprensa, turma, não foi inventada na Europa. É uma ideia falsa, foi inventada na China, século XIV, se não me engano, 13, preciso ver a informação correta. É uma invenção chinesa que foi aperfeiçoada, foi melhorada por Gutenberg, ok? Então a invenção da imprensa, ela causa assim um grande... É como se fosse a internet de hoje em dia. Imagina, hoje você manda uma mensagem, deixa a mensagem no Facebook e todo mundo vê, a comunicação é tão fácil, fica muito... a gente nem consegue notar essa facilidade. Agora imagina uma época onde até os livros eram feitos à mão. A Bíblia era cara para fazer, demorava até 3, 4 anos. Tinha gente que amarrava a Bíblia com a corrente para pessoas não roubarem a Bíblia, de tão valioso que era aquele livro. Então era só aquelas pessoas que tinham dinheiro, condição financeira, é que tinham acesso à cultura. Ok, hoje em dia não, isso mudou. Você está a um clique da informação, como agora, né?
você está assistindo esse vídeo sobre essa aula, a comunicação é bem mais efetiva. Mas naquela época, para você disseminar suas ideias, espalhar, difundir, era muito complicado. Então a invenção da imprensa, ela é fundamental para que essas novas ideias começassem a correr por toda a Europa. Mais gente informada, o livro ficou mais barato também. Ok? Então o renascimento cultural tem como característica, primeiro, o resgate da cultura greco-romana. Ok? A Itália, que era o berço, né, do Império Romano, lá sobrou ainda, né, vários vestígios daquela cultura, na arquitetura, né, muitas estátuas também, né, esculturas, enfim. Não é à toa que os principais artistas renascentistas, né, a gente tem Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael Sanzio, Botticelli. Na literatura nós temos Luís de Camões, né, nós temos também Dom Quixote, né, Miguel de Cervantes, né, que escreveu Dom Quixote, Luís de Camões com Lusíadas, um dos maiores poetas portugueses que já existiu. Então, muita coisa nova aconteceu, muita coisa boa, né, de renovação, de mudança, aquele período anterior que era a Idade Média. Na Idade Média, a característica da sociedade era uma sociedade mais teocêntrica, ou seja, Deus estava no centro de tudo. As pessoas moldavam sua vida de acordo com a religião, né? Tudo tinha uma explicação religiosa. Já o homem moderno, renascentista, ele procura, né, explicar as coisas que acontecem no seu dia a dia, os fenômenos naturais, usando a racionalidade, usando a razão. Ok? Experimentação científica começa daí, os grandes cientistas, Galileu Galilei, enfim. Então, o renascimento cultural tem essa característica. Agora, a gente não é que a gente odeia, a gente fala mal, a gente não gosta, a gente não acredita em Deus ou na igreja. Não é isso. A ideia é a seguinte, é que agora nós não vamos usar somente, apenas as explicações religiosas para explicar o mundo ao meu redor. Agora eu tenho uma ciência. Se o meu filho morreu agora, eu quero saber qual é a doença que ele teve, qual é o tratamento, qual é o remédio que porventura eu posso usar no futuro. Na Idade Média era um pouco diferente. Morreu é porque Deus quis, eu fiz algum pecado, eu estou devendo. Então havia uma justificação para tudo na religião. Agora não, o homem vai procurar uma explicação, um pensamento mais racional, ok? Usando a razão, a racionalidade. Essa é outra característica. Uma segunda característica do Renascimento, né, a gente vai falar sobre as técnicas, né, de pintura. Se você comparar uma imagem, né, da Idade Média, uma imagem renascentista, uma pintura renascentista, você vai ver que a pintura renascentista se destaca muito. Há um grande avanço, o realismo, a perspectiva, né? Tudo isso, turma, só é possível graças ao avanço da geometria, por exemplo, de cálculos matemáticos para você fazer as proporções corretas. E aí você tem vários quadros legais, a Mona Lisa, o Leonardo da Vinci, né? A Gioconda, que é o verdadeiro nome dela, né? Que é um dos mais famosos quadros que existe até hoje. Inclusive em sala de aula eu mostrei para vocês essa imagem no livro, no livro didático de vocês. Então a gente começa a ter mais um certo realismo nas pinturas, ok? A partir de agora os artistas eles vão assinar o próprio nome. O autorretrato, olha, você acha que selfie é uma coisa nova? Não é. O autorretrato começa nesse período, né? O homem é valorizado, a capacidade humana. Agora ele é capaz de fazer o seu próprio destino, ele é capaz de mudar. O homem, o indivíduo, o individualismo, tá? A crença no homem que ele é capaz, né? Ele é mais aceita. Agora a gente está mais ligado a uma vida não só espiritual, como na Idade Média, teocêntrica, mas agora a gente tem uma vida mais terrestre, antropocêntrica, onde o antropo, né, o homem, está no centro das nossas ações. O homem é visto como uma coisa boa, não ser inferior. Na Idade Média o pensamento era um pouco diferente, né? Então primeiro as coisas espirituais, depois as coisas terrestres, ok? O Renascimento tem essa característica então. Primeira, resgate da cultura greco-romana, ok? Segundo, a questão do antropocentrismo, o homem é valorizado, e daí você vê aquelas pinturas. Professor, por que tem esses caras nu aqui? Eles pintam tanto nu artístico. Pois é, o corpo humano é valorizado. Na Idade Média, se você chegasse com uma pintura dessa, estava ferrado, né? O padre ia brigar com você, poderia até ser acusado de alguma coisa aí muito terrível, né? Se você comparar a pintura medieval ela não representa a natureza, né? Os seres humanos estão sempre muito bem cobertos, é uma pintura mais chapada. Não é que eles não saibam desenhar, não é isso, eles não saibam pintar, não é que eles sejam péssimos pintores, não, é porque é o pensamento da época, um pensamento mais religioso.
ok? No antropocentrismo, aliás, no renascimento cultural, a gente tem essa valorização do homem, renascimento cultural e humanismo, ok? Então, isso também, a gente não pode esquecer, esse desenvolvimento dá-se muito em relação a uma classe social que surgiu ali nos burgos. Não é nobre nem é servo, não trabalha no campo, não está ligado ao feudo. Esse homem é um homem livre, ele mora na cidade, começou nos burgos, mexe com dinheiro, com comércio. Então agora vai começar a ter mais dinheiro rolando, então vai ter gente patrocinando artista, né? Então a burguesia, que é essa nova classe social que surge, ela também ajuda muito na disseminação, né, da arte, na proteção. São chamados mecenas. Mecenas é o nome dado àqueles que patrocinavam artistas, ok? Com dinheiro e davam condições para que eles fizessem, né? As cidades italianas é engraçado porque elas tinham uma certa rivalidade entre elas. Quem teria as melhores pinturas e esculturas, porque eram cidades ricas, né? Portos, né? Ali eram muitos navios atracavam ali, então era um comércio muito intenso, era uma porta de entrada ali, ok? Então o desenvolvimento da burguesia, dinheiro rolando, acontecendo nas cidades, dá também a chance para que aconteçam artistas, pessoas que vivam de fazer arte, que não precisam trabalhar ali no campo ou fazendo alguma coisa. Agora ele pode pensar, parar, escrever, pintar, e é patrocinado, tá, por essas pessoas. Poderiam ser até governantes, tá? Mas eles ganharam o nome para a história com o nome de mecenas, ok? Então, resumindo, renascimento cultural, um resgate da cultura greco-romana, o homem é valorizado, é o antropocentrismo, ok? O homem é capaz, há um certo otimismo, descobrimento de outro mundo, a América, né? O mercantilismo vai ajudar em tudo isso também, o desenvolvimento econômico. Então é um processo de mudança na história da humanidade. Beleza? Fica a dica e estuda para a prova. Um abraço, inscreva-se no meu canal. Tchau, tchau.